Olá, então continuando o curso aqui de Pygames, agora a gente vai falar um pouquinho, né, bem pouco mesmo, né, sobre as bibliotecas OpenCV e a NumPy, né? A OpenCV então é uma biblioteca aí para visão computacional, né, a maior do mundo aí, existe mais de 2.500 algoritmos aí que a gente pode, né, utilizar para fazer mais diversas coisas, né, vamos dizer assim, criativas, né, com relacionada à visão computacional. Tá? Então, é mantida aí pela Open Source Vision Foundation, né? Então é uma biblioteca aberta, gratuita, que você pode utilizar aí à vontade. A NumPy já é uma biblioteca mais para a parte matemática, né? Então feita aí para o Python, né? Então ambas a gente vai precisar agora para fazer esse exercício aqui. O que é o exercício que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma transformação de perspectiva, né? Então imagine uma foto, né, que a gente tira, pensa aí com o seu telefone, né, etc, teu celular. Quando a gente tira uma foto, né, a gente tem perspectiva, né? Ou seja, eu sei que isso aqui é uma folha A4, né? Uma folha aqui que ela é retangular perfeitamente, mas na foto aqui, né, aparece que esse lado aqui é menor que esse. Na verdade, isso não é verdade, né, por causa da perspectiva, né? Então existe aquela sensação de profundidade, enfim, que os nossos olhos e as câmeras também, né, trazem aí. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer eu tirei a foto dessa mesa, mas na verdade eu só quero como se fosse um scanner, né? Eu só preciso da folha aqui. Então eu consigo fazer isso através de software, né? Peguei só minhas folhas, só esses 4 vértices e transformei aqui numa figura retangular perfeitamente, né? Essa folha aqui se tornou nesse quadrado. A gente consegue fazer isso aí via software, né? Facilita bastante. Isso vocês podem utilizar aí em diversas outras funções. Então é isso que a gente vai fazer nesse vídeo, tá? Então quais são as funções do OpenCV que a gente vai utilizar? Get Perspective Transform e Warp Perspective, né? O que elas fazem? Então essa Get Perspective Transform, ela calcula a transformação de perspectiva a partir de 4 pares de pontos correspondentes. Tá? Esses 4 pontos que a gente vai escolher são os vértices, né, desse retângulo que a gente quer fazer essa correção, essa transformação de perspectiva. E o Warp Perspectiva, né, faz essa transformação aqui e transporta para uma imagem, né? Então essa imagem aqui é gerada quando eu faço o Warp Perspective através da matriz que foi utilizada nessa imagem original. Então é isso que a gente vai fazer, né? Então isso aqui foi tudo retirado lá da documentação, do OpenCV, etc. Você pode procurar lá na página, tá? Então, nós no início do curso a gente instalou aí, né, o Pygame, né, para o Python. Obviamente a gente já tinha que ter o Python instalado. E para utilizar as funções aí do OpenCV, né, a gente precisa instalar o OpenCV. Então, utilizem aí, né, pip install OpenCV-Python para fazer aí, né, o carregamento e instalação, caso você não tenha já no seu Python aí essa biblioteca, tá? Então vamos fazer um exercício. Lá nos arquivos lá do primeiro vídeo, né, tem uma figura, mas você pode fazer com qualquer figura, tá? Vocês podem tirar uma foto e tentar fazer com a foto que vocês quiserem. Então vamos pegar essa foto como exemplo. Tá? Então vamos fazer a transformação de perspectiva manual, né? Ou seja, a gente vai buscar esses 4 pontos na figura original manualmente. Depois no próximo vídeo a gente vai fazer isso aqui utilizando o mouse. Vamos só para ter uma ideia. Então se você, né, essa foto está disponibilizada, ela tem 600 por 450 de altura, né? Então de novo aquelas coordenadas x e y, né? Como é que eu posso achar, né, esses pontos aqui específicos, né? A forma, né, existem várias formas, mas a gente pode usar a forma aqui, né, manual aqui mais tranquila aqui se estiver trabalhando com Windows, né, abre lá o Paint, né, o Microsoft Paint e a gente pode trabalhar. Então eu já abri aqui, né, aquela foto no Paintbrush, né, e aí, se vocês passearem com o mouse, né, vocês percebam aqui embaixo me dá as coordenadas da figura, né? Então toda vez que eu passo ali, né, meu mouse agora está no ponto 206, 196. Então abram a foto que vocês querem fazer a correção e procurem esses 4 pontos aqui e anotem, né? Então esse ponto aqui vai ser x200, arredondando aqui 240, 270, aqui vai ser 470, 210, esse cara aqui vai ser 560, 555 por 321, esse aqui por 268, 400. Anotem esses valores manualmente, né? Eu coloquei aqui nos slides, né? Eu peguei e anotei aqueles quatro vértices, né, suas coordenadas x e y aqui para a gente jogar no programa. Tá? Então se lembram lá que o get transform perspective, né, essa função aqui, get perspective transform, ela precisa de 4 pares de pontos correspondentes. Né? Então
são esses 4 pares que a gente vai utilizar aqui naquela função. Tá? É importante que a gente coloque essa sequência, a gente vai escolher essa sequência aqui, ó. Esse ponto primeiro, esse o segundo, né, o superior direito o segundo, o inferior esquerdo o terceiro e o inferior direito o quarto ponto. A gente tem que seguir uma sequência. A sequência que a gente seguir, a gente tem que usar lá na outra função, senão a imagem vai ficar distorcida. Ela pode ficar de cabeça para baixo, ela pode ficar cortada ao meio, depois a gente pode fazer alguns exemplos. No próximo vídeo, lá quando a gente fizer com o mouse, para ficar mais rápido. Então, utilizem a sua foto, procurem esses 4 vértices, eu já anotei aqui. Tá? E agora a gente vai jogar lá no nosso programa. Tá? Então o código vai ser basicamente, de novo, né, a gente constrói. A gente vai precisar de algumas funções agora. Né? Import CV2, né, que é o OpenCV, tá? E importar aqui o NumPy. Tá? Então agora a gente tem algumas funções aqui. Nesse exemplo, basicamente, a gente não vai ter nada de Pygame. Tá? A gente só vai aprender essa função que a gente vai usar mais para frente, né, junto com o Pygames, para fazer o nosso piano. Tá? Então a gente precisa ler a imagem. Usando a ferramenta do OpenCV, para ler uma imagem é cv2, né, ponto, ImageRead, né, imread. Daí a gente pega a imagem que a gente quer ler. Eu chamei de perspectiva 1, né, tem lá no arquivo, mas aqui você coloca o nome da sua figura. Tá? De novo, se não tiver na pasta onde está rodando o seu programa, você tem que colocar todo, né, barra, né, a pasta, o diretório que estiver a sua figura. Tá? Aqui de novo eu construí qual vai ser o tamanho da minha figura, né, da minha tela, onde que vai abrir essa figura aqui, largura, altura, eu coloquei, na verdade aqui está errado, mas lá no programa deve estar certo, tá? É o tamanho da figura. Daqui a pouco a gente vê lá no visual, daí a gente vê. E aí a gente vai precisar de duas matrizes, a gente vai construir, tá? Usando aqui o NumPy. Tá? Então são duas matrizes que vai ter, né, 4 pares, né, de informação, né, ou 4 linhas por 2 colunas. Tá? Então eu chamei a primeira matriz de pontos 1 e a matriz 2 em pontos 2. Tá? E aí a gente coloca aqui as informações. Essas aqui são as informações da figura, dos 4 vértices, né? E aqui a informação para onde que eu quero que essa transformada seja transportada para outra matriz, tá? Então eu quero que ela fique do tamanho da outra imagem, né? 480 270, né? Lá eu mudei o tamanho, mas a gente já vai ver. E aí a gente utiliza aqui, né, Get Perspective Transform. Então ela vai pegar e fazer essa transformada dos pontos 1 para o ponto 2. Né? Aqui, ó, transforma pontos 1 para o ponto 2. E aí a gente constrói a imagem, né, com esse resultado aqui. Então a imagem corrigida, ou o nome que você quiser dar, a imagem nova, a gente usa o Warp Perspective. Né? Então vai ser jogado lá numa tela chamada imagem. Desculpa, a imagem. Tá? Com a minha matriz aqui calculada aqui com perspective, tá? E numa figura que tiver a altura e a largura que eu defini aqui, tá? Essas quatro linhas aqui é só para construir os círculos, né? Não são necessárias, mas só para a gente ter uma ideia onde estão construindo os círculos, né? Então, a gente construiu lá para o Pygame círculos, aqui a gente constrói círculos com o OpenCV, né? Por exemplo, aqui. CV2, né, ponto circle, CV2, tá? Então eu falo onde que eu quero que construa o círculo. Tá? Eu quero que construa na imagem, nessas posições aqui, ó, né, das matrizes. Tá? E esse aqui, fill, é que vai construir os círculos preenchidos. Tá? Lá no Pygame a gente escrevia as cores, né, black, white, yellow, etc. Já no CV2 a gente tem que indicar a cor RGB, né? Red, Green, Blue. Tá? Então a gente vai dar uma olhada lá e para mostrar as figuras, né, a gente precisa fazer CV2, né, Image Show, né, ou Image Show, mostrar essa figura, essa imagem aqui, né, e a gente vai mostrar as duas figuras. E esse aqui é só para esperar qualquer tecla ser pressionada aqui, daí vai fechar o nosso programa. Tá? Então vamos lá para o visual e a gente dá uma repassada nesse código. Então tá aqui, né? Importamos o OpenCV, o NumPy, né? Falamos qual que é a imagem original, né? Qual que a gente vai trabalhar em cima do que. Então essa aqui é o tamanho da imagem que eu mudei. A imagem que vocês têm lá no pacote que tem lá no primeiro vídeo, provavelmente é um pouquinho diferente, mas de novo, vocês podem usar qualquer figura que vocês quiserem. Tá? E aqui então está o tamanho dela. E aqui está o importante, né? A nossa transformação de perspectiva. Então, tá aqui, né? A primeira matriz de pontos são os 4 vértices que eu peguei manualmente lá usando o Paintbrush. A segunda matriz, né, vai ser do tamanho que eu defini aqui, 600 por 450.
E aqui a matrix, né, vai ser essa função de transformada de perspectiva, né, da matriz 1 para a matriz 2 ali, pontos 1, pontos 2. E depois vai criar uma imagem chamada imagem corrigida, que vai fazer esse warp, né? Vai fazer essa transformada aqui e jogar nessa imagem, tá? Então, basicamente, para fazer a transformada de perspectiva, são essas 4 linhas aqui de código, tá? Essas outras 4 linhas, então, de novo, é só para construir os círculos lá e mostrar. Então, vamos lá, vamos dar um play aqui e vamos ver como fica, tá? Então, tá aqui. Então, a imagem original, né? Ele construiu os 4 círculos, né? Percebam que lá no código tá lá, ó, construa os círculos, né, na imagem. Imagem, quem é a imagem? É a perspectiva 1. Então ele está construindo aqueles 4 círculos aqui dentro né, da minha folha. E isso aqui já é o warp, né, que é a função de transformada. Então ele está pegando esse papel aqui, tá, e transformando num retângulo perfeito. Pô, mas ficou o Pygames aqui para cima, eu não queria, eu queria que ele ficasse centrado, né? Então a gente teria que achar esse ponto aqui, mais ou menos, fazer esse retângulo em cima dele. Manualmente a gente teria que ir lá no Paintbrush e procurar essas coordenadas. Por isso que no próximo exercício a gente vai fazer utilizando o mouse, né? Daí a gente corrige a perspectiva do jeito que a gente quiser, tá certo? Então esse é o resultado que vocês vão conseguir aqui, utilizando, né, esse código aqui para fazer a correção de perspectiva, tá? Então, espero que vocês tenham conseguido chegar até esse ponto aqui, tá? Tem lá no arquivo lá, para caso você não conseguiu copiar, né? Mas é só dar um pause e copiar o código, tá? E espero que vocês tenham entendido como fazer uma correção de perspectiva básica, tá? E até o próximo vídeo.